que tem... Ele tem se você vê endoscopicamente, você vê como se fosse um orifício. Quer dizer, o paciente olha e fala, meu intestino é furado. Não, ali é o orifício do divertículo. Então, ele tem uma formação sacular externa. Do ponto de vista endoscópico, nos pacientes mais jovens, você vê que o orifícios são menores. Ele tem uma fisiopatologia diferente. Então, nesses pacientes, existe uma tendência de uma pressão intraluminal, ou seja, a pressão dentro do intestino... Do intestino. O intestino, ele vive num processo constante de hipertonia, de muita contração. Ou seja, é um reflexo do que está acontecendo a nível do sistema nervoso central. As descargas emocionais, etc., levam ao quê? A uma hipertonia. É como se a adrenalina estivesse a todo tempo mantendo, porque é músculo. Uhum. Então você tem uma hipertonia muscular. Essa hipertonia faz com que a camada interna comece a herniar por algum ponto da parede. Entendeu? Então, se for assim, doutor, todo mundo tem, porque praticamente toda a população é estressada. Então, essa pressão intestinal acontece em todo mundo. Não, o que eu quero te perguntar é o seguinte, normalmente nós temos pequenas hérnias no intestino, qualquer um de nós? Não. Primeiro, você tem uma coisa fundamental na medicina, que é a predisposição familiar, né? Câncer não é em todo mundo, divertículo, infarto não é em todo mundo. Então, existe uma predisposição familiar. Agora, você já tem um hiato perigoso aí. Aí é o gatilho, né? Se você tem uma vida sedentária, uma vida predisposta a esse tipo de... Aí você vai desenvolver a doença. Com certeza. E aí, dói? A doença diverticular, ela pode você fazer o diagnóstico como um achado. Você faz um exame de rotina e descobre o divertículo. 50% a 60% dos pacientes, a partir da 6ª década de vida, terão alguns divertículos. Então, isso é um achado. Agora, normalmente, o paciente pode se apresentar com aquilo que a gente chama de diverticulite, ou seja, a inflamação do divertículo. Aí você tem cólicas, você tem, às vezes, obstipação, às vezes você tem um contrário, diarreia, uma flatulência. Eu cito muito o exemplo seguinte, o divertículo é como se você olhasse um favo de mel. Às vezes você vê aqueles vários orifícios e ali então você tem fezes embutidas dentro desse favo, né? Não é mel, não são fezes. E isso então desenvolve o quê? Desenvolve um processo inflamatório dentro de um órgão cego, que é o divertículo. Essa inflamação, então, pode desenvolver uma perfuração, um sangramento, etc. E aí que eu te pergunto, por exemplo, o sangramento, então essas fístulas que acabam colocando o intestino em comunicação com outro órgão, então no própria cavidade abdominal, o que acontece quando existe essa perfuração? Que foi o caso do Tancredo, né? Não sabemos exatamente. Mas a diverticulite, ela pode se manifestar pela perfuração do divertículo. Às vezes esse divertículo ele é tamponado por a gordura que existe ao redor dos colos e não ser uma situação clínica cirúrgica. Você, na grande maioria, você faz o tratamento. Agora, muitas vezes você pode ter uma fístula. O que é uma fístula? É a comunicação entre a superfície do colo, do intestino, e, por exemplo, a bexiga, principalmente nas mulheres esterectomizadas. Você pode ter... Com a vagina também. Com a vagina, você pode ter com a pele a formação de um abscesso, uma fístula enterocutânea, enterovesical, enteroentérica, ou seja, entre um intestino e outro. Então, a fístula é uma comunicação. Quando você tem uma perfuração, que você tem uma inflamação com formação de pus, abscesso, o organismo tenta isolar isso aí e eliminar de alguma forma. Né? Então, pode ir para outro órgão, né? Ou então formar uma cavidade abscedada. E aí, emergência, é uma emergência. Normalmente a diverticulite, ela tem um sintoma de abdômen agudo, muitas vezes cirúrgico, é uma doença emergencial. Né? É verdade. Então, nós vamos para um pequeno intervalo, mas antes eu quero te falar o seguinte, se você for fazer, olha, aproveita aí férias, né? Natal, festas, etc. e tal, mas aproveita que o começo do ano está vindo e marca no seu calendário um dia para você fazer um check-up. Passa lá no núcleo, faz um exame de sangue, antes passa no seu especialista, claro, no seu médico para ele dar um pedido, vai para o núcleo, tira seu sangue, veja todas as suas taxas, comece o ano bem, se não tiver de acordo, você já faz todo, né,
cronograma para você se acertar e voltar novamente desse médico e voltar a ter taxas boas, enfim. O núcleo é o laboratório, o núcleo investe em pesquisa, investe em equipamento. Esse Adva 1.200 que faz não sei quantos, 1.200 exames por minuto, sem a mão do homem, tudo automatizado, é um aparelho que coloca o núcleo como um dos maiores do Brasil. Então, e é goiano, né? Está aqui, pagando ISS aqui, né? Promovendo o bem-estar da sociedade também. Então, o núcleo é o laboratório, é para lá que você deve ir, inclusive, para fazer a sua dosagem hormonal. Daqui a pouco a gente volta para continuar esse papo sobre os divertículos com o Dr. Jaime, e aí eu quero falar da cirurgia de emergência, e eu gostaria de saber também se existe alguma relação entre a síndrome do intestino irritável e os divertículos. Mas isso daqui a pouco, hein? Até já. Um sorriso pode estar presente em diversas formas. Começa na infância com aquele sorriso janela. O tempo vai passando, mas a importância de um belo sorriso nunca passa. É para isso que o CBI trabalha, para que você possa sorrir livremente por todos os momentos da vida. CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, traduzindo sorrisos em bem-estar. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Estamos de volta ao programa Boa Vida hoje, ao vivo. Fala com o Dr. Jaime Pereira, proctologista. O assunto é diverticulite, né? E diverticulose e diverticulite é a mesma coisa? Doença diverticular ou diverticulose é a patologia em si. A diverticulite é o sufixo it, né? Inflamação. Então, inflamação do divertículo. Tá, vamos então falar quando há a necessidade de um atendimento de emergência. Ou seja, quando o intestino, ali é onde acontece a hérnia, aquela bolsa que é um balãozinho, né? Que faz tipo aneurisma, quando aquilo é perfurado e cai fezes na corrente sanguínea, cai na cavidade abdominal ou entra em comunicação com outros órgãos. É uma situação mais de emergência. A situação emergencial a diverticulite, normalmente, são essas microperfurações que acontecem nesse órgão sacular, no divertículo, como você falou, parece um aneurisma mesmo. Acontece que, quando você tem uma perfuração do intestino, então você tem presença de bactérias fora do seu hábitat natural,